alguma coisa, para ouvir, para ver novamente, né? Ver a discussão que nós apontamos durante as aulas, será interessante, ok? Eu estou no celular aqui, no chat com vocês. Eu vou projetar a tela. E aí vocês podem se manifestar, gente, a qualquer momento, pelo microfone, aqueles que estão com o microfone ativo, que conseguiram, ou então pelo chat, que a gente vai interagindo aqui. Ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é aquele conteúdo 2, que vocês conseguiram ver agora no plano, representações sociais e educação ambiental. Né? Representações sociais, ele é um aspecto à parte do conteúdo de educação ambiental, mas à medida que a gente vai se aprofundando nessa temática, dá para perceber o quanto que a representação social nos ajuda na compreensão da educação ambiental e também no trabalho no ambiente formal. Boa noite, Cristine. No ambiente formal. Ok? Bora adiantar. Claro que eu vou começar a pergunta, né? Começar problematizando. Eu gosto dessa sequência de problematizar, sistematizar e sintetizar o conteúdo, que é muito bacana, faz com que a gente perceba o todo e estabeleça algumas relações. Então, eu já lanço para vocês, né? A pergunta essa é mais direta do que aquelas outras que eu estava lançando na terça-feira. Então, se vocês já ouviram falar de representações sociais, é um sim ou é um não? O que é que vocês entendem por representações sociais? Qual é a concepção? Podem se manifestar, abrir os microfones ou participar no chat. Essa é a pergunta para vocês. Já ouviram falar? E o que sabem? Eu já ouvi falar, professor, sobre as representações sociais, e como fosse um exemplo pelo outro, e a sociedade em si fazendo uma influência no indivíduo. A minha concepção um pouco aí. Na influência do indivíduo? A influência de um indivíduo na sociedade e a sociedade nessa influência também com essas representações, como, por exemplo, o filme do Pantera Negra, que teve uma grande representação social para essa população, para a população negra, enfim. Esse é o meu exemplo. Esse exemplo que você deu é muito bacana, Mário. E você falou de dois pontos que a gente vai ver mais à frente, parece que vocês estão prevendo o conteúdo, que tem essa relação da interação do indivíduo com as outras pessoas, no caso, a sociedade, e vice-versa. Mas alguém já ouviu falar? Professor, de acordo com o que nós podemos ler, com o material que você nos enviou, eu destaquei que onde é frisado que as representações sociais, elas estão presentes no nosso cotidiano e são concebidas como modos de comunicar e compreender de uma maneira específica aquilo que sabemos sobre algo à nossa volta. Ou seja, as representações sociais é tudo que nos envolve e que nós estamos inseridos neste envolto dessas representações. Sim, é isso mesmo. Isso mesmo. E esse ponto aí o que nós sabemos sobre as coisas do mundo é o que faz a gente conduzir as práticas e as posturas em relação às questões ambientais, ao meio ambiente. Mas vamos adiantar, vocês já colocam. Quem foi que entrou agora? Que eu já estou perdido aqui. Quem é o Ecoprosa? Ou a Ecoprosa? Manifeste-se, por gentileza. Quem é a Ecoprosa? Olá, boa noite. É o Raimundo que está participando, entrou agora. Raimundo, seja bem-vindo. Você não participou da aula de terça, não, né? Não, professor.
Ah, tá. Infelizmente, não tem como participar na turma. Tá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor. Tudo bem? Então, eu acabei de começar, Raimundo, você não perdeu muita coisa não, viu? Mas vamos adiantando aqui para não perder muito tempo. Então, vocês já ouviram falar de representações sociais? Minimamente, alguém já ouviu falar das representações sociais como teoria ou de representações sociais. Mas do ponto de vista do conhecimento que a gente vai trabalhar hoje, do que o Júnior comentou sobre a leitura do material, dos materiais que foram disponibilizados para vocês, no aspecto geral, as representações sociais são as teorias do senso comum. É a teoria do dia a dia, das relações que a gente tem com as pessoas e também com os meios. Não necessariamente essas representações sociais, elas estão altamente embasadas com o conhecimento científico. No momento da pandemia, a gente viu mais do que nunca nas nossas vidas brasileiras a teoria do senso comum circulando sociedade afora. Eram ideias sobre a doença, eram concepções sobre os medicamentos, sobre a forma de prevenção, né? Uma série de teorias que não tinham embasamento teórico, científico, de pesquisas, de respaldo acadêmico, de produção do conhecimento, de toda uma sistematização que a gente conhece no campo da pesquisa, mas que essas teorias, por elas estarem ali permeadas nas relações sociais, elas se dissipavam rapidamente. Então, para a gente entender o que são essas representações sociais, como é que parte, de onde parte, é necessário que nós entendamos que a teoria das representações sociais, ela é oriunda da psicologia social, num campo mais específico da psicanálise. Ela foi criada e defendida pelo psicólogo, pelo psicanalista francês. Dizem que ele é francês, dizem que ele nasceu na Romênia, mas ele se considera francês, o Sérgio Moscovici, na década de 1960, é uma teoria que é fruto da sua tese, né? A tese dele pode ser vista nesse livro aqui, ó, A Psicanálise, a Análise e o Conteúdo, do Sérgio Moscovici, onde ele esclarece toda a teoria, como foi a construção, e essa teoria das representações sociais, ela carrega consigo elementos que são destacados no senso comum, da vivência das pessoas e também do campo científico. Nas representações sociais, a gente vai encontrar elementos dos dois campos, do senso comum e do científico. Estávamos falando na aula de terça-feira, alguém levantou aí sobre o aspecto de atear fogo, ali queimar uma folhagem seca do quintal, da varanda, de alguma coisa queimar. Então, tem-se no senso comum que aquela talvez seja a melhor forma de você eliminar aquele resíduo, aquela matéria orgânica. Só que quando a gente vai ver no campo científico, percebemos que não é a maneira mais adequada. Então, a prática das pessoas, a postura das pessoas, elas vão estar carregadas desses dois elementos, do senso comum e do campo científico. Elas é que vão guiar as representações. Porém, quando se trata de educação ambiental, a gente precisa fortalecer mais os elementos da representação social do campo científico do que do senso comum. Né? E a gente vai ver mais, vou expondo para vocês mais pontos em relação a isso. A Bárbara está colocando, né? Alguém está entrando. A Bárbara colocou representação social. Representação social pode ser um saber comum ao grupo, associado ao conhecimento do senso comum. Esse ponto que você colocou, Bárbara, é importantíssimo. É o saber comum a um grupo. A gente vai ver que as representações sociais, elas são fortalecidas, elas são vinculadas nos grupos sociais, nas interações sociais. E isso é muito importante para a gente entender como elas se manifestam, como elas se formam, para a gente utilizar todos esses mecanismos a favor do nosso trabalho em sala de aula, a favor do trabalho do professor de geografia, para
que a educação ambiental, as práticas positivas, as práticas de sustentabilidade, as práticas que condujem para o equilíbrio das relações homem-sociedade, sociedade-meio, elas se devem de maneira mais significativa, mais qualitativa. Então, vamos lá, como já foi colocado isso. Então, segundo Pinheiro, esse sujeito aqui que vos fala, as representações sociais, elas constituem um modo particular e social de explicação do mundo. Então, são dois lados de uma mesma moeda. A moeda seria a representação social, e um lado dela carrega os meus aspectos singulares, particulares, e o outro lado, sobre os elementos, sobre o mundo, carrega a sua dimensão social. Justamente para poder explicar as coisas que acontecem no mundo. Então, ele serve, a nossa representação social, ela serve de posicionamento em relação ao mundo, tá? A realidade material. Então, o que as representações sociais são? São as teorias do dia a dia, que a gente adquire nas relações sociais, nas relações de vivência com o mundo, com as outras pessoas. Ela está carregada de elementos do senso comum, mas elas também carregam entendimentos do campo científico, de maneira difusa, fragmentada, e ela nos ajuda a nos relacionar com o mundo, a nos relacionar com a espacialidade, a nos relacionar com o meio, com as questões ambientais. Por isso que as representações sociais, elas são tão importantes de serem estudadas e elas estão muito presentes nas temáticas ambientais. Ganhou muita força nos últimos 30, 40 anos. As pesquisas sobre meio ambiente, sobre questões ambientais, sobre educação ambiental, no âmbito dos trabalhos de representação social. Algum ponto até aí? Está claro? O que seria essa representação social? Podemos adiantar, né? Então, bora. Aqui eu trago para vocês uma charge. Gosto muito de trabalhar com charge, porque é um tipo de linguagem que permite aos alunos, de maneira às vezes mais lúdica, às vezes mais satírica, mais com humor, mais com ironia, com que a gente reflita sobre coisas da nossa realidade. Então, tem aqui no título da nossa charge, o maléfico e o incompreendido. Quem seria o maléfico e o incompreendido? Esses dois elementos aqui, quem é bom na química, ele vai lembrar o metanol e o ácido acetil salicílico. O metanol vai lá do lado esquerdo da tela de vocês, o etanol vai lá e se queixa. Sinto-me arrasado, as pessoas sabem que eu sou altamente tóxico. E você? O ácido acetil salicílico, tão triste quanto, fala o seguinte, responde o seguinte: sinto-me deprimido, sou largamente consumido em todo o mundo, mas as pessoas não sabem que eu sou uma substância química, porque ninguém gosta de química. É tão injusto, ó vida, ó dor, né? Um se reclamando por outro. Mas aí, o que a gente pode fazer com esses dois elementos químicos? Porque um se sente malvado e o outro se sente incompreendido, né? O que nós podemos fazer em relação ao metanol e o ácido acetil salicílico nas nossas vidas? Onde é que a gente encaixa eles? Quem sabe? Quem era bom de química? Quem lembra de alguma coisa? Júnior, que está ajudando os 4 filhos ali estudando. Será que algum está no ensino médio para estudar química, para ele dar lá uma força? Alguém tem ideia do que se faz com esses dois elementos? Alguém ativou o áudio aí? Podem se manifestar no chat também, viu? Essa pergunta é para vocês. Se não sabem o que fazer, coloca aí no chat. Não sei, professor. Não sei, não sei. Se eu entregasse uma caixa para vocês, 2 caixas contendo metanol
e ácido acetil salicílico. O que é que vocês iam fazer com eles? Vocês sabem? Júnior, o que é que você ia fazer com esses dois elementos? Colocou não sabe, né? Não sei. Estou refletindo. Não tem muita reflexão aí, não, viu, Mário? Não sei, não sei. Gente, eu vou confessar para vocês que de todos os componentes todos os O componentes. AS eu ia tomar para dor de cabeça. O ácido eu ia tomar para dor de cabeça, né? Ótimo. E o metanol? O metanol eu não ia querer, não. Não ia querer, não, né? Olha, vamos lá então. O maléfico e incompreendido, para a gente entender e fazer. É para a gente entender mais do que nunca o que é essa representação social, como ela funciona e para que ela serve. Eu perguntei a vocês, e aí vocês colocaram, não sei, estou refletindo, não sei, não sei, não sei, vários, se a gente colocasse, fizesse no centro da cidade, essa mesma charge, as pessoas não iam saber o que fazer com os dois. Por isso que eles são tão incompreendidos, porque a gente não tem representação social construída sobre eles. Vocês não sabem o que fazer porque vocês não tiveram relação com os elementos do conhecimento, da sabedoria popular ou científica em relação aos dois. Talvez tenham tido, mas não ficou registrado. Quando a gente tem representação social do mundo, das coisas do mundo, dos fenômenos do mundo, a gente sabe como usar, como se comportar, como estabelecer relações a partir das nossas representações. Eu tenho uma representação da água, né? Eu vejo esse líquido insípido, transparente, eu sei de onde é que ele vem, qual é a fonte, como é que ele é tratado, para que ele serve. Eu sei que nesse período do BNOBRO é muito importante ingerir, eu sei que 70% do meu corpo é formado por este líquido, ou seja, eu tenho uma série de representações, de ideias, de concepções, de conceitos sobre a água que estão na base do senso comum e estão na base do conhecimento científico. Então, eu sei que eu posso beber, porque vai me fazer bem, vai aliviar, vai me dar um bem-estar. Eu bebo a água porque eu tenho representação social sobre este componente, água. Ficou mais claro agora? Ótimo. Mário conseguiu refletir, está refletindo agora. Olha aqui, Mário, o metanol, usado como combustível para alguns tipos de motores. E o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina, remédio para dor de cabeça que falaram aí. Né? Então, vocês não têm representação sobre os elementos químicos. Faltou uma química, aulas de química na vida de vocês. Porque a gente construiu a representação social da gasolina, do álcool, do abastecer com álcool. Mas se falar de etanol, de outra palavra, como a aspirina aí, se a gente falar o nome dos medicamentos pelo nome científico, a base do componente natural dele, ninguém vai saber para que toma aquilo ali. É a aspirina, é o Doflex, é a dipirona, né? Esses nomes, eles vão, junto com os nomes, eles vão construindo, eles vão representando as relações sociais que nós temos com o mundo. Ok? Entendido que o incompreendido e o maléfico não é maléfico, pode levar você a vários lugares, e o incompreendido, gente, alivia muito vários tipos de dores. Então, a representação social de vocês agora está completa, cheia de conhecimento do senso comum e também de elementos do científico. Podemos passar? Alguém tem algum ponto a acrescentar? A falar aí? Eu vou mandar. Ok? Sim, gente.
só fazer um complemento. Pode complementar. Em relação a essa explicação e ao que eu li nos textos, né, que eu destaquei justamente isso que você explicou. O Jodelet, né, ele fala que sempre há necessidade de se estar informado sobre o mundo à nossa volta. Além de ajustar-se a ele, é importante saber qual comportamento apresentar diante do desconhecido. Dominá-lo concreto intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam. É por isso que criamos as representações sociais. Então, esses dois medicamentos que você nos apresentou, esses dois itens, são desconhecidos com seus nomes científicos e, de certa forma, no senso comum a gente conhece. E de repente, nós estamos diante do desconhecido e é interessante que saibamos nos familiarizar com esses desconhecidos, não é isso? Você agora foi no ponto crucial, na espinha dorsal, quando você citou o trabalho a citação da Denise Jodelet, que é a grande, ela é considerada a papisa da representação social, porque ela foi orientando do Moscovici. O Moscovici já faleceu, já tem alguns 5 anos que ele faleceu, a Jodelet ainda está viva, e ela é a principal referência viva da teoria atualmente. Inclusive, ela veio no ano de 2015, parece, 2014, 2015, aqui em Teresina. Teve um seminário internacional de representação social aqui em Teresina, e ela esteve presente, ministrando uma palestra e contribuindo lá nas discussões sobre a representação social. E é da Denise Jodelet essa contribuição da representação social como o norte, como o Cruzeiro do Sul que nos guia mar adentro. Sem representação social, a gente não consegue desempenhar uma prática social. Agora, vamos transcrever isso para a linguagem ambiental, para a geografia. Se eu falar assim, alunos, vocês não podem permitir o assoreamento dos rios. Vocês têm que manter intacta a cobertura vegetal. A gente precisa evitar com que os materiais, produtos químicos penetrem pelo solo e atinjam o nível freático. Eu estou utilizando termos que muitas vezes os alunos, a sociedade comum, nunca ouviu falar. Se ela nunca ouviu falar, como é que ela vai se comportar? Como ela vai preservar? Como ela vai conservar, preservar, conviver de modo harmônico, equilibrado, consciente, porque ela não tem representação sobre aquilo, sobre aquela coisa. Então, a gente sempre precisa de uma palavra ou de uma imagem, né? Ou uma palavra ou uma imagem para representar toda uma ideia e um comportamento que a gente tem sobre as coisas do mundo. Entendido? Para complementar. Falou? E, endossando suas palavras, às vezes eu indago o porquê. Por exemplo, eu sou católico. Eu vou para a igreja assistir à missa, eu compreendo muitas palavras, na hora da homilia, em especial, que o padre está falando lá. Mas muitos deles falam uma língua tão difícil que eu fico olhando aquelas velhinhas na minha frente e eu disse, não está sabendo nada dessas palavras, inclusive geograficamente falando, o contexto social, mundial, a localização de cada país, e sem dar nenhuma explicação. E eu já tive a oportunidade de assistir missa com outros padres que eles falam e fazem isso que você fez agora, trazendo aqui para nós. Aí ele dá um exemplo. Sermão, né? Na hora do sermão, da liturgia, lê a passagem, alguém lê a passagem, isso. Né? Dá graças. O nosso padre aqui, representante da nossa paróquia, 3 andares, aqui no Cristo Rei, o padre Gilberto, ele tem esta graça de fazer isso, de trazer para o cotidiano que
especificamente a criança, o adulto, o idoso, todos vão compreender, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. Eu achei isso muito legal. Dentro da geografia, quando você está lendo um texto, ele te dá uma zoada mesmo legal. Se você não buscar compreender as palavras, você vai estar lendo por ler, ou principalmente lendo para alguém, repassar para alguém, sem saber isso. Né? O que o padre da paróquia que você frequenta e tantos outros que dominam a oratória estão fazendo, contribuindo na construção e transformação das representações sociais. Nesse caso aí, dos fiéis da igreja. Então, quem não tinha ideia sobre aquela situação, aquele fenômeno, aquela realidade, passa a ter e vai passar a se comportar com ela perante aquilo que ouviu do padre. E outras que já tinham uma representação social têm a possibilidade de terem essas representações reconfiguradas, transformadas, modificadas. E a partir dessa modificação, há também a modificação da postura em relação ao fenômeno. Então, percebam, não percam esse link do nosso trabalho enquanto professores lá na sala de aula. Nós, no ambiente formal, lembrem-se da educação ambiental, os princípios lá da primeira aula. Para todos os públicos, um ambiente interdisciplinar, no ambiente formal e informal. No ambiente formal, que é a escola, através da educação geográfica, dos conteúdos geográficos, a gente contribui muito para a construção e transformação das representações sociais, tornando elas cada vez mais científicas e cada vez mais distantes do senso comum. Né? Então, o trabalho do professor de geografia identificar e conduzir o aluno para que essas construções, para que essas representações sociais, elas tenham muitos elementos da ciência geográfica, porque ela vai se comportar em relação ao espaço geográfico, a espacialização dos objetos, a forma como ela se relaciona com o meio, a partir dessas representações. Então, é muito importante a identificação, a manutenção das representações sociais e a preparação de vocês. Vocês são os párocos, a mesma função que ele representa na igreja, vocês representam na sala, nós representamos na sala de aula, ok? Então, como é que elas surgem? É necessário que nós entendamos, nós saibamos, só se muda, só se transforma uma representação social, insere ela mais no contexto do conhecimento científico e retira do senso comum, se essa representação ela for bombardeada com informações, que é o que está acontecendo também na pandemia. Quanto de fake news, quanto de informações, de desencontros, de brigas, de disputas, para que a sociedade conseguisse entender como é a doença, como ela se comporta, para eu poder mudar a minha prática, para eu poder reconduzir a conduta, sair de máscara, higienizar sempre as mãos, manter o distanciamento social, higienizar superfícies, tomar cuidado com uma série de coisas. Então, a sociedade foi bombardeada de informações e as suas representações. Quem não tinha representação social sobre o coronavírus passou a ter, e quem tinha, carregado de elementos do senso comum / fake news, passou a ter representações com mais elementos do campo científico. E isso se refletiu nos números, em algumas regiões de maneira mais significativa e outras não. É o exemplo que a gente pode dar mais cotidiano, mais real e mais presente na nossa vida sobre a importância das representações sociais e como ocorre essa dinâmica, porque elas são dinâmicas. Uma vez construída uma representação social, eu não morro com aquela ideia na cabeça. À medida que eu encontro um outro sujeito, um outro grupo, uma outra situação, eles vão me conduzindo a reformular aquilo. É a ideia que se transforma, é o conceito que é reconduzido a todo momento. Então, bora lá. Montei aqui um esquema para vocês, para a gente entender como é que funciona o surgimento dessas representações. Então, as representações sociais, elas surgem das relações interpessoais. Se não houver relações interpessoais,
as representações sociais, elas não se constituem. Eu posso ler um livro, eu posso me trancar numa biblioteca e ler todos os livros da biblioteca? Posso. Eu vou ter representações sociais? Muito provavelmente não. Porque para haver representações sociais, esse entendimento ele tem que ser finalizado num comportamento. Então, se eu leio sobre as coisas do mundo, mas não vivo o mundo, eu não tenho representação social. Então, são nas relações interpessoais, nas relações com o meio, que as representações sociais elas se constroem e se transformam. Dentro dessas relações interpessoais surgem temáticas. Acabamos de esboçar algumas. O Mário esboçou a da questão racial, com o filme Pantera Negra, que é um filme extraordinário. Eu não gosto de filmes de super-heróis da Marvel, mas foi o único que eu assisti no cinema. E assim, a gente sai de boca aberta, porque a gente entende que tem toda uma discussão por trás daquele horror de efeito. Então, nas relações interpessoais vai surgir a temática. Digamos que na sala de aula vai surgir a temática da educação ambiental. Vamos falar de meio ambiente. Relação professor-aluno, alunos-alunos, sala de aula, escola, surge uma temática. A partir dessa temática, surge, ou é para surgir, um interesse sobre o tema e despertar uma curiosidade. Nesse interesse e curiosidade, eu fico querendo saber o que é aquilo, como é que aquilo se comporta, por que ele é daquela forma, como é a dinâmica, como eu posso me relacionar com ele. Eu não quero me sentir excluído do grupo que conhece esse tema. Eu quero participar, mas para eu participar socialmente das discussões, é necessário que eu tenha representações sociais sobre aquilo. Que eu entenda que isso aqui não é para prender o cabelo para as meninas ou para colocar atrás da orelha. Isso aqui é para eu escrever. Então, eu só consigo me comportar com a caneta porque nas relações sociais eu aprendi como me comportar em relação a esse objeto. Porque senão, não é nada feito. Diante deste interesse e dessa curiosidade, surge a compreensão sobre o tema. Eu entendo o que é aquele objeto, o que é aquele fenômeno, como ele se comporta, para que ele serve, como eu interajo com ele, como eu utilizo na minha vida. Entendi. Dentro dessa compreensão, eu produzo um conhecimento sobre aquilo. Né? E nesse conhecimento, eu preciso me pronunciar. Eu preciso expressar o que eu entendi, o que eu sei sobre aquilo. Eu posso expressar através de diversas linguagens, a linguagem oral, a linguagem gestual, a linguagem imagética, a linguagem midiática, quem tiver a linguagem intelectual, vai na linguagem intelectual. Então, a gente precisa manifestar o que a gente sabe, o que a gente entende sobre esse mundo. E, muitas vezes, a gente manifesta, nos pronunciamos em nossas ações. Aí, quando gera o pronunciamento, a gente manifesta novas representações sociais. Ou representações sociais novas, ou representações sociais modificadas, transformadas a partir de toda essa relação, entendimento de mundo. Ficou claro? Sim ou não? Boa noite, Gilberto. Sem problema. Sem problema, Gilberto. Quem vai falar? Quem ia falar? Eu digo que ficou claro, até porque, como você bem frisou e bem falou no texto também, é o Moscovici, é isso mesmo? É essa a pronúncia? Moscovici. Ele disse que as representações apenas podem ser superadas, isto é, transformadas em novas representações, se houverem as condições de ordem psicológica, sociológica, educativa. Então, se houve toda essa compreensão, daí uma mudança, né? Daí uma nova representação, que no caso esta nova, pelo meu entendimento, pode ser uma representação que
temos conhecimento, nos adaptamos, mas de uma maneira moderna, vamos dizer assim, né? Então, mas você tem que estar preparado por todos esses ângulos para poder aceitar e participar dessas novas representações sociais. O que a gente tem em relação à educação ambiental, que você está citando, Júnior, que é tão recente quanto que a gente pode fazer um paralelo ainda mais claro com a educação ambiental e as questões ambientais. O problema, a temática das queimadas. Então, nas relações pessoais, culturais, vai passando de geração em geração, que o solo fica mais fértil quando eu queimo, quando ocorre a queima da vegetação. Claro que ele vai ficar mais fértil, mas o processo de lixiviação, ele vai ser um processo mais acentuado, que é o processo de limpeza, de lavagem dos nutrientes do solo. O sujeito vai lá, queima, porque ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, ou seja, é um conhecimento do senso comum. E aí ele queima ali, os nutrientes diminuem de tamanho, são rapidamente absorvidas pelo solo, mas também são rapidamente carregadas pela ação dos agentes externos. Água, vento, enfim, animais que ali pastam, uma série de circunstâncias. Nessa representação, ele pode causar um problema ambiental, porque a representação que ele tem é que queimar gera fertilidade. Só que quando é trabalhado com esse sujeito, os elementos do conhecimento científico, e a gente bombardeia, e ele é bombardeado de conhecimento científico, de questões científicas, de ordem científica, essa representação, o interesse, a curiosidade, ela vai se transformando. E ele vai entendendo que aquela prática dele, a postura que ele tem com o meio ambiente, com o solo, com a terra, com o meio em que ele vive ali, o ambiente rural, é danoso, ou pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial por uma série de ordens, do solo, das águas, da vegetação ao redor, da fauna, da flora e da sociedade, que vai inalar os poluentes. Então, as representações sociais, elas vão conduzir a uma prática. Se ela é positiva ou negativa, a gente vai ter que analisar as representações. Se a gente quer que as práticas e as condutas dos sujeitos sejam positivas ou negativas em relação ao meio ambiente, eu tenho que injetar muitos elementos que conduzam a uma prática positiva em relação ao meio ambiente. Entendido? Agora, mais claro do que isso, impossível. Ok. Bora seguir, bora andar. Agora lá. E aí, que é que eu já estava puxando. Sou Igor. Sim. Desculpa já estar interrompendo. Gostaria que o senhor falasse em relação à representação social, quando se trata da utilização, principalmente pelos agricultores familiares, dos insumos químicos, tanto do ponto de vista de adubos químicos, como de fertilizantes, aliás, de agroquímicos, né? Aqueles insumos que os herbicidas, os fungicidas, bactericidas, que hoje, na atualidade, está sendo muito disseminado pela agricultura familiar. Quando se trata dessa questão da representação social, do ponto de vista da queimada, é algo trazido de geração para geração. Já, no caso dos agroquímicos, é muito tratado pela própria mídia pelo fato do agronegócio, das grandes empresas, que é quem vende, quem produz e que comercializam esses insumos e, na verdade, ganham muito economicamente com isso. Isso. Ele interage com outras pessoas. É o vizinho da cerca vizinha que utilizou aquele defensivo e diz assim, se eu chegar com uma dipirona, meu vizinho, estou com febre, estou com astro, eu me tomo isso aqui, eu vou conduzir ele, eu vou transformar totalmente a representação social dele.
né? Usei o exemplo dos agricultores, e você está trazendo um outro exemplo dos agricultores. Quando se for investigada as representações sociais dele sobre os defensivos químicos, ou sobre a prática da agricultura, ou sobre a prática do uso dos defensivos químicos, pode-se muito bem observar como é que é essa representação, como ela está estruturada, de onde ela parte. E aí pode ser tomada decisões, podem ser tomadas medidas para que essa representação ela seja transformada. E o meio ambiente, né, o entorno, o meio ali, ele não seja tão afetado assim. Então, as representações sociais, elas partem de múltiplos lugares. Por isso que a identificação de onde parte é mais significativa. Para a gente transformar as representações sociais, é necessário que a gente saiba a origem, de quem é que está produzindo, quem é que está alimentando, quem está adubando as representações sociais. E na sala de aula, nós somos os agricultores das representações sociais dos alunos para muitas questões. Não para tudo, mas para muitas questões nós somos. Né? Olha na geografia, olha a representação máxima da geografia. A representação máxima da geografia diz respeito ao nosso regime das chuvas, ao período das chuvas. Para os mais antigos e menos e que trabalham e que têm acesso a representações menos científicas, em janeiro, fevereiro, março, a gente está no inverno. Porque está chovendo, porque é o período das chuvas. Mas a gente sabe da geografia que não é. Nós estamos oficialmente na estação verão no hemisfério sul, de 21 de dezembro a 21 de março. Né? Então, a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas agem, como as pessoas dialogam, como as pessoas se relacionam em relação a esse tema, a gente percebe de onde é que vem. Vem, às vezes, da mídia, vem da sociedade, vem dos familiares, vem do baixíssimo conhecimento geográfico que esse sujeito tem, que essa sociedade tem. Então, quando a gente vai ver a origem, nós temos a possibilidade de conduzir a um encaminhamento mais científico. Ela vai permanecer, sim, do representação social, porque foi uma construção social. Se é em sala de aula, é relações sociais. Então, é representação social, só que carregada de elementos do conhecimento científico e geográfico, que é o mais importante. Entendido? Consegui ser claro? Acho que sim. Então, bora lá. Relação das representações sociais e a educação ambiental. Então, é importante observar que as representações sociais dos e das professores e professoras, elas refletem suas visões de mundo, seus comportamentos, as atitudes para cada situação vivida no ambiente. Elas influenciam decisivamente as representações sociais dos alunos. Gente, eu estou falando da principal fonte de representação social dos alunos sobre as questões espaciais. É do professor de geografia. E isso eu posso dizer para vocês do ponto de vista científico, porque eu fiz essa pesquisa, né? Ali que eu mostrei para vocês, e um dos materiais que eu mandei foi o material da minha dissertação. E lá na dissertação, a dissertação era representação social de paisagem. Era investigar, analisar o que os alunos conheciam sobre paisagem. Como era o conhecimento, as representações sociais dele em relação a essa categoria geográfica. Quando foi verificado tudo dos alunos, foi investigado as aulas, a prática dos professores, foi visto o livro didático, o currículo, os alunos foram investigados também através de questionários, e o contexto da pesquisa, o resultado da pesquisa mostrou que o que os alunos sabiam de paisagem era muito desvirtuado, muito dissociado da ciência geográfica e que tinha como principal fonte produtora os professores, a aula de geografia.
Não era nem tanto o livro, nem tanto o que ele via na TV, nem tanto as relações dentro de casa, as relações de grupo, de amigos, né? Na filmes, nada. A principal fonte, quando se perguntava onde foi que você ouviu falar, onde é que você mais ouve falar e mais vê sobre a paisagem? Na escola, na aula de geografia. E por que esses alunos têm uma ideia tão dissociada, tão frágil, tão mínima sobre uma categoria que é central nas discussões geográficas? Tem algum problema na prática dos professores, né? Então, a gente precisa entender que o conhecimento e a postura que os alunos têm em relação ao conhecimento e ao meio são produzidas eminentemente na escola. E nós somos responsáveis por isso. Eu estou aqui já influenciando a representação social de vocês, então estou bombardeando vocês de coisas. No final da aula, vocês vão sair bem do que vocês começaram, né, do que antes da aula. Então, a mudança de comportamento dos alunos relativas às questões ambientais, ela exige, primeiramente, uma mudança em suas representações sociais. Se a gente quer uma postura diferenciada, vamos bombardear as representações sociais desses alunos. Vamos bombardear de conhecimento científico, de ideias construtivas, de embasamento teórico e metodológico sobre as questões ambientais. Vamos levar para eles em forma de aula, em forma de conteúdo, em forma de atividades, práticas teóricas, de casa, dentro da sala de aula. Vamos fazer uma série de situações, promover uma série de interações para que o aluno ele mude, ele repense, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente trata a água, não é assim que eu descarto os resíduos, não é assim que eu me comporto na rua, não é assim que eu voto, né? Então, é a geografia escolar que pode contribuir nessa transformação do ambiente formal lá na escola. Mas como é que se transforma, gente? Como transformar a representação social de meio ambiente dos alunos? Vocês têm alguma ideia mais concreta? Sim ou não? Qual foi a Vou pergunta? sistematizar. Para mim. Oi? Travou? Essa pergunta aqui, ó. Como transformar a representação social de meio ambiente dos alunos? Como é que a gente faz isso lá na escola? Ah, professor, você disse que os alunos têm representações, que elas mudam, que é trabalho da... Mas como é que a gente faz? Como é o passo a passo? Como é que eu, como professor de geografia, posso contribuir na transformação dessa representação e, consequentemente, da postura que os alunos têm em relação às questões ambientais? A gente pode fazer os pequenos exemplos e também demonstrar alguns exemplos com as próprias representações deles. Com os pais, por exemplo, participando de uma aula mais voltada ali à preservação do bairro, por exemplo. Isso foi uma coisa que fizeram comigo quando eu estava no ensino público ainda, no ensino fundamental, e surgiu bastante efeito, porque a partir daquele dia ali eu comecei a ter uma visão diferente quando eu olhava para o meio ambiente. Que foi uma parte da representação, tanto dos professores quanto dos pais, como outros exemplos. Oi? Que travou para mim. Só uma visão ou uma postura também? A visão. Mudou a sua postura? A visão Você sentiu que você mudou, que você... A visão e a postura mudaram? A postura mudou também? Sim, então, é o conjunto aí que fez essa mudança e mudou em mim a visão e a postura em relação ao meio ambiente. Eu não sei se está tentando escutar. Enfim, estou travado. É aquela coisa, é a embalagem do bombom que eu não jogo no chão, eu ponho no bolso. É a água da torneira enquanto faz a barba.
né? São alguns tipos de desperdício, mas claro que eu estou falando dos mais simples, mais singelos. A gente está falando numa escala do indivíduo, em que o aluno ele pode fazer. E ele precisa entender que essa ação ela tem um efeito cadeia, e é um efeito positivo, né? Então, a geografia, quando ela trata da espacialidade, quando eu trato, que eu trabalho lá com os alunos da educação básica do papelzinho, a ideia é sempre fazer o aluno, conduzir o aluno onde é que vai parar esse papel. Por onde é que ele vai percorrer essa embalagem, quais os danos ele pode causar, se o aluno faz ou fizer aquilo, e o que acontece quando ele não faz, quando as práticas dele são ambientalmente equilibradas, né? Só que, do ponto de vista, eu estou falando agora, dando exemplo, e você também citou o exemplo metodológico, mas o exemplo teórico, a pesquisa teórica, ela induz o seguinte: o primeiro ponto é investigar as representações sociais dos alunos. Aquele teste que eu mandei para vocês, eu estou investigando, estou iniciando uma investigação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o tema. Porque se eu souber como vocês pensam, muito provavelmente eu vou saber como vocês se comportam. Se o aluno coloca lá que não dá a mínima importância, ele não usa palavras, ele não se pronuncia, lembra lá do slide passado, da aluna passada, o pronunciamento lá, vocês se pronunciaram em relação ao tema. Eu induzi vocês, através desse teste, a se pronunciar em relação ao tema. Em sala de aula, é uma conversa, é através de uma atividade, através das atividades de pai, enfim. Né? Mas, do ponto de vista teórico, é investigar as representações sociais dos alunos. Do ponto de vista metodológico, como eu vou fazer isso na prática, aí a gente vai discutir depois e vocês vão bater cabeça, porque vocês são professores em formação inicial e continuada. Professor. Outro, depois de investigar. Oi, Júnior? Isso. Veja só, o meu exemplo parecido aí com o do colega. Eu estava em sala de aula, eu fui ministrar uma disciplina, se não me engano, o título era este mesmo aqui, mas era alguma coisa relacionado ao respeito com o meio ambiente. E eu peguei uma filmadora, eu tenho uma filmadora, eu instalei ela no canto, de maneira Big Brother, vamos dizer assim. Mas eu disse para os alunos, isso no primeiro dia de aula, disse para os alunos que eles esquecessem a filmadora. E ali era só para a gente depois ter o conhecimento, como era, tal, tudo. E era o primeiro momento da aula, eu fiz uma brincadeira, distribuí uns bombons, sorteei um sonho de valsa, aquele negócio todo, e lá a filmadora filmando tudo, né? E depois, aí foi tudo bem, tá, vamos começar a aula. Aí começamos, legal. Quando deu, a aula só era são 2 dias, 1 dia e meio de aula, né? Aqueles cursos à distância. E quando deu na parte da tarde, sim, eu rapidamente, no intervalo, eu editei alguns vídeos ali e eu mostrei no Data Show o comportamento deles, jogando os papéis do bombom no chão, né? E quando eles começaram a ver as imagens, eu percebi ali, naturalmente, um já puxava a perna debaixo da carteira, ver se tinha um bombom, já escondendo, né, um papel de bombom. Então, foi a partir daí que, de fato, nós introduzimos oficialmente no momento, né, crucial da disciplina. E eu trabalhei com eles justamente esse comportamento, e durante todo o curso, eu ministrei outras aulas, outras disciplinas, se não me engano, 3 ou 4 disciplinas com eles, e eu observava esse comportamento, de vez por outra, alguém lembrava, olha, o professor está filmando, tá? Mas, na verdade, então, isso aí, de certa forma, eu vejo que houve como incentivo para o comportamento social desse aluno, né, cada indivíduo, para o respeito com a natureza, e ficou martelando em sua mente que aquele comportamento de jogar
apenas um papel de bombom no chão, ele é indevido nesse momento, né, no momento atual que estamos vivendo. E, de certa forma, foi muito salutar. Eu achei isso muito positivo. Sim, você deu um choque aí na representação social deles, né, porque você expôs o comportamento deles. Né? É um dos caminhos que podem ser. Se é o melhor, se é o mais significativo, a gente já não sabe. Né? Eu já não posso confirmar, porque eu trabalho do ponto de vista, a minha perspectiva é sempre do ponto de vista do conhecimento científico. Ok? Mas, se eles pararem para pensar no porquê que eles agem daquela forma e no porquê que eles precisam modificar aquela atitude, a gente tem uma transformação de representações. A representação social da maioria dos sujeitos nessas situações, com esse perfil, tem alguém para limpar. Tem alguém para limpar. Então, na minha cabeça se tem alguém para limpar, eu me comporto daquela forma. No meio da rua, na cidade, tem alguém para limpar também. Só que tem outras questões que estão inseridas. É o lixo que a gente sabe que na nossa cidade, em várias outras cidades, não tem o esgoto, não tem o tratamento adequado, nem todo o material que é lançado no meio da rua ou de forma inadequada, ele vai ter o seu destino adequado, muitas vezes ele vai pelas águas pluviais, acessar as águas fluviais, acessar águas marinhas, né, danificar ecossistemas, interferir na dinâmica natural dos recursos. Então, há uma série de coisas que a geografia, dentro do seu arcabouço teórico-metodológico, pode contribuir. Então, a gente tem que ver prioritariamente pelo conhecimento geográfico. Né? A partir disso, do conhecimento geográfico, dessas questões, as posturas, a gente acredita que as posturas elas se deem de maneira mais significativa, mais equilibradas. Então, a partir da investigação da representação social dos alunos, de mecanismos que vocês podem fazer esse levantamento, é importante também identificar a origem dessas representações, identificar de onde é que parte. Onde é que os alunos estão aprendendo sobre isso? É na TV? Gente, o que a TV está passando, então? Vamos ver quais são os elementos, as informações que a TV está veiculando sobre aquilo. Eu vou trabalhar diferente na sala de aula. Era o que eu estava vendo hoje, sentado assistindo a novela do Vale a Pena Ver de Novo. É uma novela altamente branqueada, né? Os negros, eles desempenham uma determinada função, eles estão em um determinado segmento, eles se comportam de uma série de maneiras. Então, a representação que se construía no ano de 2000 para a sociedade brasileira era que o negro, a pessoa preta, ela tinha uma função social, que era servir. Então, a TV contribuía muito com essas representações sociais do racismo, da misoginia, do machismo, da homofobia e de uma série de outras coisas que dizem respeito. Né? E a escola ela tem como reverter isso. A gente tem como reverter em partes isso também. Né? Mudar a postura, mudar entendimentos, é sempre iniciar, reconhecer essas representações, verificar as origens dela, procurar bombardear o núcleo central, que é o mais rígido, mais forte, é aquele que é mais presente. Eu vou identificar o núcleo central de vocês a partir do teste que vocês fizeram, e depois eu vou dizer para vocês qual é o núcleo central, né, qual é o núcleo rígido. É esse núcleo rígido que fica cercado de elementos periféricos, informações mais distantes, mais difusas, que eu tenho que bombardear ali, eu tenho que modificar. Se eu modificar o núcleo central da representação, a ideia mais forte que se tem sobre a temática, eu consigo mudar a representação e, consequentemente, a mudança de postura em relação ao mundo e em relação às questões ambientais, se o nosso tema for a representação social de meio ambiente ou de educação ambiental.
O último ponto é produzir novas representações sociais de meio ambiente, que é o foco de estudo de vocês. Vocês estão, ao longo dessa especialização, tendo o núcleo central da representação de vocês bombardeado de informações, de conhecimento, de ideias, né, de estudos, de saberes. Essa interação, mesmo que virtual, ela está promovendo mudanças nas representações sociais de vocês. E a gente espera sempre que seja mais próxima do campo científico do que do senso comum. Aí, como é que a gente vai investigar as representações sociais de educação ambiental? Uma dica foi o que eu fiz para vocês agora, o teste. Né? O teste, o TALP, o teste de associação livre de palavras, é um dos elementos que podem ser, um dos instrumentos que podem ser utilizados para a gente identificar as representações sociais dos sujeitos. Isso pode ser feito na escola, professor? Pode. Eu faço, inclusive, com uma avaliação diagnóstica, né? Lá nas teorias da avaliação, da aprendizagem, Lucchesi, Libani, tem lá os tipos de avaliação. Na avaliação diagnóstica, que é aquela que a gente tem um primeiro contato, que nós buscamos saber o que é que os alunos, qual é o conhecimento prévio dos alunos, o que é que eles já conhecem sobre aquele tema, para o trabalho do professor partir daquilo, porque o aluno não é uma tábua rasa, ele tem conhecimento, só que ele tem muita representação social carregada de senso comum, e isso atrapalha nas suas condutas, no seu desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem geográfica também. Aqui é um dos exemplos. Nos próximos trabalhos, nas próximas aulas, a gente vai discutindo outros pontos sobre isso, né? Sobre esse conhecimento que a gente já está trabalhando aqui. Aqui são as referências que eu utilizei, os 2 materiais da aula 2, né? Eu estou trabalhando 2 materiais por aula. Foi o material completo, mas eu indiquei, direcionei vocês a lerem partes específicas, mas fiquem à vontade para se debruçarem sobre os materiais. E aqui a gente finaliza a nossa discussão. Vamos para os encaminhamentos finais. Ficou claro? Ficou algum